Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador. Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 2 de maio de 2025. O Jornal da Alterosa, edição regional, está no ar. Um homem furtou um carro e bateu no bairro Santa Cruz, em Juiz de Fora. O proprietário do veículo teria deixado a chave na ignição. As imagens mostram o momento em que o veículo furtado aparece sem controle pela Avenida Doutor Simeão de Farias. Em seguida, o suspeito perde o controle, bate em uma cerca e para em uma árvore. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima teria deixado a chave na ignição quando o homem aproveitou e furtou o carro. O veículo só foi identificado após bater neste local. Segundos depois, os bombeiros chegam e conseguem estabilizar a vítima. Um vídeo que circula pelas redes sociais seria do momento em que o proprietário do veículo questiona o suspeito na ambulância. Ai, quem roubou meu carro, é? É, o gatinho de Neton de Matilha. Olha aí, você vê. Olha aí. Nós fomos acionados ontem por volta das 20h30. Houve um capotamento de veículo próximo da entrada do Ceasa. Esse veículo bateu na cerca do Ceasa e ficou tombado. Dentro do veículo havia um ocupante que estava lá confuso, desorientado, e ele foi atendido por nós. Após a estabilização do veículo, fizemos uma retirada. Durante essa retirada, a Polícia Militar constatou que o veículo era produto de furto e que o próprio ocupante desse veículo era o autor. Então, ali mesmo ele já foi preso, foi conduzido ao hospital para avaliação, já escoltado pela Polícia Militar. Funcionários do Ceasa estavam consertando os prejuízos na manhã desta sexta-feira. E um homem foi preso com uma pistola em um evento no Dia do Trabalhador, no bairro Santa Terezinha, em Muriaé. Ele estava com uma pistola Glock 9mm e 18 munições intactas. A Polícia Militar informou que a apreensão foi em um evento tradicional no bairro Santa Terezinha, que é considerado um bairro com uma zona quente de criminalidade. Segundo a PM, uma tragédia foi evitada porque a arma estava no modo rajada. A polícia destaca que há um conflito no bairro entre facções rivais. Na noite dessa quinta-feira, os militares do GPMO realizavam patrulhamento pelo bairro Santa Terezinha, intensificando o patrulhamento e abordagem nas imediações da festa que acontece no local. Em determinado momento, ao passarmos pela praça do bairro, nós visualizamos um indivíduo que apresentava um volume na cintura. Esse indivíduo, ao visualizar as guarnições do GPMO, tentou se misturar em meio à população, em meio às pessoas que estavam ali na praça, e diante disso nós realizamos a sua abordagem, sendo encontrado em sua cintura uma arma de fogo, uma pistola Glock, carregada aí com várias munições em seu carregador, e diante disso foi dado voz de prisão a ele pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo ele conduzido à delegacia para encerramento da ocorrência. Um motociclista morreu em um acidente nessa quinta-feira, feriado do Dia do Trabalhador, no bairro Aeroporto, em Ubá. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. O motociclista aparece em alta velocidade, perde o controle na curva, bate no muro e depois em um tambor de lixo. A vítima fica imóvel após a batida. O motociclista tinha 29 anos. De acordo com a Polícia Militar, quando o SAMU chegou ao local, o jovem já estava morto. A perícia técnica da Polícia Civil fez os trabalhos de praxe e liberou o corpo para a funerária. Veículos furtados foram recuperados pela Polícia Militar Rodoviária e pela Polícia Rodoviária Federal em diferentes cidades da região. 3 carros furtados foram recuperados em menos de 24 horas em Muriaé, Santa Bárbara do Tugúrio e Leopoldina. O mais recente foi ontem em Muriaé, por volta das 4h30 da tarde. A Polícia Rodoviária Federal da região realizava uma fiscalização no quilômetro 265 da BR-356, quando deu ordem de parada a uma caminhonete. Durante a ação, os agentes da PRF perceberam que o veículo tinha sinais de adulteração na placa. A caminhonete possuía um registro de furto da cidade de Petrópolis do dia 6 de abril. O motorista foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Muriaé. Ainda na quinta-feira, mas em Santa Bárbara do Tugúrio, a Polícia Militar recuperou um carro furtado depois de um rastreamento que durou menos de 24 horas.
O furto aconteceu em Alfredo Vasconcelos e o carro foi encontrado por equipes da Polícia Militar de Barbacena sem sinais do suspeito do crime. A vítima foi notificada que o carro foi recuperado. A PRF de Leopoldina também recuperou uma caminhonete durante uma fiscalização no quilômetro 767 da BR-116 na noite dessa quarta-feira. O veículo estava com placas de Ponte Nova, mas ele possuía sinais de adulteração. Durante a fiscalização, foi verificado que a caminhonete, na verdade, havia sido furtada em Macaé, no Rio de Janeiro, no início do último mês. O veículo foi recolhido ao pátio e o motorista encaminhado para a delegacia da cidade. Passageiros de um ônibus que faz a linha Juiz de Fora, Rio de Janeiro, relataram um princípio de incêndio ontem pela manhã na Serra de Petrópolis. Vários passageiros aproveitaram o feriado estendido do Dia do Trabalhador para viajar. Um dos destinos mais procurados pelos juiz-foranos é o Rio de Janeiro, mas eles passaram por momentos de pânico. Segundo o relato dos passageiros, na altura da Serra de Petrópolis, em frente à rodoviária, houve um princípio de incêndio no ônibus. Vamos conferir um trecho de uma passageira que estava dentro desse veículo. Eu senti um cheiro de queimado muito forte. Esse cheiro foi aumentando, até que uma pessoa gritou lá de trás do ônibus. Era um ônibus de 2 andares, eu estava no andar de cima, uma pessoa gritou: "Tá pegando fogo aqui". E aí, no que eu olhei, estava saindo muita fumaça do banco dessa pessoa. Muita fumaça, muita fumaça. Então, eu saí correndo, fui pegar um telefone que tem lá na frente do ônibus, que a gente consegue falar com o motorista, mas o telefone não funcionava. Nisso, começou uma correria dentro do ônibus, foi enchendo de fumaça, mais fumaça, mais fumaça. Muitas pessoas desceram correndo para o andar de baixo. As pessoas do andar de baixo também já estavam saindo dos assentos delas, e lá embaixo tinha ainda mais fumaça, tinha muita fumaça lá embaixo. E o telefone do andar de baixo, que aciona o motorista, também não funcionava. Então foram ali uns 5, 6 minutos de pânico, de o ônibus enchendo de fumaça, ninguém conseguindo comunicar com o motorista, porque ele estava incomunicável, que nesse ônibus de 2 andares a gente não tem acesso ao motorista, não tem uma porta que tem acesso ao motorista. Com muitos gritos, o motorista ouviu, então parou o ônibus. Quando ele desliga o motor do veículo, o princípio de incêndio parou. Muitos aproveitaram que estavam em frente à rodoviária de Petrópolis para poder pegar um ônibus da cidade imperial até o Rio de Janeiro. Outros pegaram um carro de aplicativo. De acordo com um relato dos passageiros, a empresa não deu assistência necessária. A UTI não prestou nenhuma assistência, o motorista ficou tentando consertar o ônibus sozinho. Depois de uns 40, 45 minutos que ele estava tentando consertar o ônibus, que ele foi solicitar que a UTI enviasse algum ônibus, esse ônibus ainda sairia do Rio de Janeiro para buscar a gente lá. Então, eu dividi um Uber com outras pessoas, né? Dividi um transporte de aplicativo. Outras pessoas compraram passagem lá na rodoviária de Petrópolis para virem para o Rio. E a UTI não prestou nenhuma assistência. Eu já tenho 9 ações contra essa empresa. E todas as vezes acontecem. Eu venho ao Rio de Janeiro numa média mais ou menos de uma vez por mês. E quase toda viagem eu tenho algum infortúnio com essa empresa. Ainda sobre a comunicação dos passageiros com o motorista, ou melhor, a falta de comunicação, um outro passageiro relatou que tentaram ligar para o motorista, ele atende, mas não conseguia escutar o que eles estavam falando. Então, a gente estava no ônibus, né? Eu particularmente estava dormindo, quando eu acordei sentindo um cheiro de fumaça, né? Eu tava cochilando pesado, mas aí comecei a sentir um cheiro ruim e aquilo me despertou. E aí, no que eu já levantei, eu já vi muitas pessoas falando fogo, fumaça, fogo. E aí eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, mas vi que o ônibus estava todo cheio de fumaça, assim. Foi bem desesperador. Para você aí de casa entender melhor, esses ônibus de 2 andares não têm acesso direto dentro do ônibus para a cabine. Ou seja, eles precisam passar pelo lado de fora para conseguir acessar o motorista. Então, tem 2 telefones. Um fica na parte de baixo do ônibus e o outro fica no 2º andar. Por esse telefone é que a comunicação é feita dos passageiros com o motorista. Nós entramos em contato com a empresa de ônibus, mas não tivemos retorno até o fechamento desta edição. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do Jornal da Alterosa. Até já! O dia 2 de maio marca o Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral no Trabalho, data voltada para a conscientização, prevenção e combate à violência psíquica ou física dentro do ambiente profissional. Normalmente, o assédio é praticado por um superior hierárquico, mas também pode ser feito entre colegas de mesmo nível. Assédio moral é uma conduta abusiva, repetida e intencional, que
causa danos à dignidade e integridade física e psíquica de uma pessoa, geralmente no ambiente de trabalho. Essa conduta pode se manifestar através de gestos, palavras, comportamentos ou atitudes que exponham a pessoa a situações humilhantes e constrangedoras, degradando o clima de trabalho e afetando a saúde mental e física da vítima. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral e não há momento mais oportuno para tratarmos desse assunto em tempos de NR1, em que os danos psicossociais eles estão diretamente ligados ao assédio moral causado no ambiente de trabalho, o que não se confunde com a cobrança por resultados, por atingimento de metas e melhores performances do empregado no ambiente de trabalho. O que caracteriza o assédio moral é a reiteração desses fatos prolongadas ao longo do tempo, com o objetivo único de prejudicar esse empregado no ambiente de trabalho e de causar desestabilização desse funcionário. Uma atitude isolada por si só não é assédio moral. Diferentemente de ações preconceituosas relacionadas a peso, a raça, a opção sexual, isso sim, não precisa haver uma segunda atitude para que o empregado busque reparação na Justiça do Trabalho. O que as empresas precisam fazer é buscar apoio jurídico especializado, treinar seus funcionários, orientar seus funcionários, principalmente os líderes de suas empresas, para que busquem um meio ambiente de trabalho cada vez mais saudável e equilibrado. No próximo dia 4 de maio, acontece uma peregrinação no distrito de Humaitá, em Juiz de Fora. O evento é domingo, agora uma tradição secular na zona rural. A caminhada começa às 7 da manhã a partir da igreja de Santa Maria Eterna. São 3 quilômetros de caminhada até a Serra de Humaitá, que fica a 300 metros de altura, onde se encontra a capela construída há 70 anos, e o cruzeiro, que é ainda mais antigo, cerca de 150 anos. E de lá é celebrada uma missa às 11h30 da manhã. O encontro costuma reunir cerca de 300 peregrinos no topo para a missa. E em seguida tem leilão de prendas e o almoço com assados ao som do sanfoneiro, assim como era feito no século passado. As obras para a construção do novo complexo esportivo da Universidade Federal de Viçosa estão a todo vapor. O pró-reitor da instituição conversou com a equipe da TV Alterosa sobre o trabalho que está sendo desenvolvido no novo espaço. Um sonho antigo da faculdade, foi o que disse o pró-reitor da UFV, Bruno Henriques, sobre o novo complexo esportivo que está sendo construído. O espaço tem como objetivo principal oferecer infraestrutura para atender a demanda de cursos e também da comunidade acadêmica da faculdade. Uma obra estimada em 20 milhões de reais que vai ser dividida em 2 etapas. A primeira etapa, que vocês podem observar aqui, a terraplanagem, estimada em R$ 1.200.000. E a segunda etapa, a licitação de todos os projetos que irão compor a estrutura da obra. A esperança que a gente tem com essa obra é de promover interação social, fortalecer as atividades esportivas e grupos esportivos da UFV, como LUVE, atléticas e outras pessoas que demandam atividades de prática esportiva, melhorando a qualidade de vida, a saúde mental, bem como o estabelecimento de parcerias com o município e com toda a região para o desenvolvimento de projetos sociais e, ao mesmo tempo, trabalhar com a parte de inclusão, acessibilidade, diversidade. Então, essa é a missão e o nosso sonho com o início dessas obras. Nessa primeira etapa, a UFV investiu R$ 1.200.000 no processo de terraplanagem, corte e aterro para garantir a estabilidade e preparação da área. Já a segunda fase está prevista para começar no segundo semestre de 2025. A ideia é que essa etapa garanta funcionalidade ao projeto para transformar em um espaço moderno e seguro. A previsão é que o complexo fique pronto em junho de 2027. 4 juiz-foranos estão em Penedo, no estado do Rio de Janeiro, aos pés da Serra da Mantiqueira, para correr 100 quilômetros. É isso mesmo, eles vão correr a Transmantiqueira Ultra Trail Agulhas Negras, um dos principais eventos de corrida de montanha do país. A competição oferece percursos desafiadores de até 100 quilômetros. O projeto conta com o apoio do governo do estado do Rio por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. Eventos como este são fundamentais para incentivar hábitos saudáveis, fomentar o turismo esportivo e promover o desenvolvimento regional. Para a edição de 2025, os trajetos foram atualizados e levarão os corredores a novas experiências nas trilhas de Penedo e da Serrinha do Alambari, cercadas por Mata Atlântica, riachos, cachoeiras e pontes naturais.
Um dos diferenciais da prova é o formato de autossuficiência. Os participantes devem carregar todo o material necessário, como hidratação e alimentação. A idade mínima para competir é de 21 anos. A nossa equipe pediu um vídeo dos 4 juiz-foranos atletas que já estão no local da prova. Bom dia, galera de Juiz de Fora. Estamos aqui em Penedo para a prova Tutã, 100 quilômetros. Na expectativa aqui de concluir esse grande desafio e levar esse desafio para Juiz de Fora. Com Mauro, Luciano e Vinícius e Hugo. Um abraço aí, galera. Torçam por nós. O primeiro fim de semana de maio será bem típico do outono e, para completar, sem previsão de chuva. Veja com Juan Vitor, do Tempo e Clima JF. Fim de semana bem característico de outono sobre a região. Noites, manhãs e madrugadas mais amenas, tardes mais agradáveis, com variações de nuvens, o solzinho podendo aparecer em alguns momentos. Também não há expectativa para a chuva, o tempo tende a seguir mais firme. E assim deve seguir pelo menos a primeira quinzena do mês de maio. Não temos assim uma grande frente fria, nem uma massa de ar frio de origem polar forte para poder trazer uma grande e acentuada queda nas temperaturas por enquanto. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, voltou a proibir a comercialização do creme dental Colgate Total Clean Might. A medida tinha sido determinada pela agência no dia 27 de março. A decisão inicial valeria por 90 dias, mas foi interrompida no mesmo dia, depois de a Justiça atender, a um recurso apresentado pelo fabricante. Agora, a própria empresa retirou o recurso. Em nota, a fabricante disse que a decisão foi motivada pela colaboração contínua com a Anvisa e pelo avanço das investigações técnicas junto à agência. Vale lembrar que a Anvisa suspendeu a pasta de dentes após receber reclamações de clientes sobre reações alérgicas relacionadas ao uso, como aftas, dores na língua, nos lábios e ardência na boca. Receitas aparentemente inofensivas estão se espalhando pelas redes sociais com rapidez e preocupam autoridades de saúde. Entre elas estão dicas como usar alho para remover verrugas, refrigerante para bronzear o corpo e leite de magnésia como primer antes da maquiagem. Receitas que parecem inofensivas se propagam pelas redes sociais numa velocidade que os órgãos de fiscalização muitas vezes não acompanham. O alho é ótimo para fazer cair a verruga. Vai de refrigerante para bronzear o corpo. Coloquei na minha mão e comecei a espalhar no meu corpo. Até leite de magnésia para preparar a pele antes da maquiagem. Antes de passar a sua base, como se fosse um primer. 5 horas se passaram e a minha pele está impecável. Mas essas e outras dicas são perigosas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária já emitiu diversos alertas. O dermatologista ressalta que o problema é que esses conteúdos, muitas vezes, são propagados por quem não tem nenhuma formação na área. Tem muita gente que não tem esse bom senso, que não estuda, que não pega um artigo científico para falar alguma coisa. Então vão dando essas receitas caseiras que podem causar muito mais mal do que bem. Antes de usar qualquer substância, é importante consultar um médico dermatologista. O uso de soluções milagrosas que viralizam nas redes sociais pode gerar danos para a pele e obrigar os pacientes a procurarem clínicas especializadas para reverter o problema. Isso aqui é barato e tudo mais, só que você altera a pele ou alguma coisa, até pode causar uma infecção, e aí você vai ter que ir ao médico, vai ter que gastar dinheiro com medicamento e até com consulta médica para reparar uma coisa que você achou que ia resolver. Ele pode ter ação muito irritativa local, tanto que o pessoal quer usar o alho para verruga e tal, pela ação irritativa que ele vai provocar ali. E isso pode trazer malefícios ao invés de benefícios. A Bruna é influenciadora digital. Cuidar da pele faz parte da rotina diária. No entanto, tudo o que ela faz passa antes pela recomendação do dermatologista. Eu não coloco nada que o meu médico não me receite, que fala, Bru, isso daqui é para sua pele, para não ficar com alergia, né, para não causar nenhum dano. E as pessoas, elas têm que parar, né, de ficar seguindo tudo que as pessoas mostram ali sem nenhum estudo, sem nenhuma comprovação que aquilo ali vai funcionar para sua pele, é até perigoso, né? As pessoas invertem um pouco. Vá ao médico, veja o seu problema. Aí ele vai te dar um diagnóstico, alguma coisa, aí você vai para o Google, você vai pesquisar mais direcionado para aquele assunto, e não o contrário.
Agradeço a companhia em mais uma semana aqui no Jornal da Alterosa. A gente volta a se encontrar segunda, às 10:50 da noite. Excelente final de semana e até lá. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador.